Olá, nossos queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez nesta semana com mais uma transmissão de nossas lições bíblicas da revista editada pela CPAD e estudada nas Assembleias de Deus em sua imensa maioria e também em igrejas de outras denominações e igrejas independentes. Neste episódio de suporte para os professores, neste domingo, estaremos estudando ou fazendo um resumo, uma síntese da lição de número 4, que tem por título Como se conduzir na caminhada. Lição de número 4, Como se conduzir na caminhada. Estudamos as duas primeiras lições, em que tratamos praticamente da conversão. Na primeira, sobre o novo nascimento, na segunda, sobre a porta estreita, e aí demos um pulo e fomos estudar o céu como destino do cristão, e agora, a partir da lição de número 4, estaremos estudando vários aspectos da caminhada cristã até ao destino final do crente. As duas últimas lições estarão fechando este ciclo de 3 meses, tratando de novo sobre a nossa chegada no céu, o nosso lar celestial. E quero desculpar-me já de imediato, porque tive uma semana bastante comprometida e só hoje, neste sábado, estou tendo disponibilidade de tempo para gravar estes subsídios e, em razão disso, estamos entrando com a disponibilização do vídeo fora do dia costumeiro. Geralmente, às quintas-feiras ou, no máximo, às sextas-feiras. Mas hoje tivemos de gravar neste sábado, em razão dos compromissos muito intensos nesta semana até ontem, sexta-feira. E não custa lembrar, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e curtam também. A sua curtida ajuda a trazer tráfego para o vídeo nesta plataforma. Também comentem, tanto concordando quanto discordando, desde que a discordância seja feita de maneira respeitosa. As discordâncias são aceitas sem problema algum, mas os seus comentários são importantes também para trazer tráfego para o vídeo que estamos produzindo, neste caso, da lição de número 4. E lembrando também das séries que disponibilizamos. Temos a série 100 orações registradas na Bíblia, temos a série Evidências que respaldam a Bíblia como palavra de Deus, temos a série Livros que recomendo e temos a série História da Igreja, além dos shorts, aqueles vídeos de 1 minuto em que eu respondo perguntas que me são feitas com frequência. Dito isto, vamos já introduzir o tema e tratar dos subsídios para este domingo, como ajuda aos nossos professores. Começo por afirmar que já passamos pelo processo de conversão. Esse processo foi definido nas lições deste trimestre, no primeiro número, como
o novo nascimento e, na segunda lição, como entrar pela porta estreita. É o processo de conversão. É, no dizer do próprio Cristo, em João capítulo 10, é entrar pela porta e sair e encontrar pastagens. Ou seja, estamos já do lado de dentro do pasto, não estamos do lado de fora do pasto. Aqui me vem à memória, por óbvio, o Salmo de número 23, que diz que ele nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Portanto, estamos agora dentro do pasto, não estamos pelo lado de fora. Por isso, entrará e sairá e encontrará pastagens. É bastante interessante a gente tomar esse ponto como a nossa partida para os subsídios da lição de hoje. Um segundo ponto que eu gostaria de mencionar nestes subsídios, porque às vezes nós temos uma tendência de achar que a vida cristã é fácil. Eu diria a você, de maneira geral, que tanto a salvação quanto a vida cristã são difíceis. No primeiro caso, custou o preço do sacrifício perfeito, eterno, definitivo, suficiente, eficaz. E eu repito esta série de termos exatamente para enfatizar o valor do sacrifício de Cristo. É pelo sacrifício de Cristo que a nossa pena foi paga, a justiça de Deus foi cumprida e os nossos pecados foram tomados no Calvário e chegamos à conversão. Ou seja, alcançamos o novo nascimento, entramos pela porta estreita. Agora, por que é difícil? Não em razão de coisas que precisemos fazer. Absolutamente. A salvação não nos custa nada. O preço já foi pago. Mas é difícil exatamente porque exigiu da parte de Deus uma atitude, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, na economia trinitária, exigiu do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eles entre si tomassem no eterno passado a iniciativa de prover o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. É difícil porque exige uma resposta humana. E essa resposta não é produto da nossa capacidade intelectiva, não é produto daquela filosofia do homem cordial, ou seja, que nós somos bons em nós mesmos e através dos nossos próprios esforços nós podemos responder positivamente ao chamado da salvação. Então, a dificuldade está nesse ponto. Nós só podemos responder ao chamado da salvação de maneira positiva mediante os méritos da obra de Cristo Jesus. É ela que nos leva à regeneração, é ela que brota em nosso coração a fé e o arrependimento, e é ela que nos introduz no caminho, ou, para usar a figura da lição de número 1, é ela que nos leva ao novo nascimento. Portanto, essa resposta depende sempre da obra eficaz de Cristo Jesus no Calvário. A vida cristã também é difícil, e eventualmente até mais difícil do que a salvação, porque podemos incorrer no mesmo erro. Qual
erro. O erro de achar que são os nossos esforços. Lemos várias passagens, e eu não vou aqui me ater a elas, várias passagens no Novo Testamento que fala sobre isso. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, já estudamos na lição passada, anterior, a de número 2. E outras passagens que estimulam esse nosso empenho, essa nossa dedicação, essa nossa busca, esse nosso interesse em perseverarmos no caminho e em preservar a nossa salvação. Mas convém aqui ressaltar um ponto, e nós erramos quando colocamos o peso sobre a responsabilidade humana e nos esquecemos que também em nossa caminhada, quem nos conduz é o Espírito Santo, o mesmo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos de pensar no título da lição, claro, como se conduzir na caminhada, mas nunca nos esquecendo que nós temos um condutor, nós temos um guia, e esse guia, esse condutor, é o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos, e essa palavra é extensiva a todos nós: não vos deixarei órfãos. Em outras palavras, vocês não ficarão abandonados, mas eu vos enviarei o outro Consolador, tratando-se, claro, da pessoa do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem nos conduz nessa trajetória, nessa caminhada, e esse é o tema da lição de hoje. O nosso querido comentarista, por exemplo, ele usa o texto áureo baseado aqui no texto do capítulo 3 da leitura, capítulo 3 de Colossenses, aliás, capítulo 4 de Colossenses, perdão. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. E ele emprega a leitura bíblica em classe de Efésios capítulo 5, versos 25, aliás, 15 a 17, aqui os meus óculos não estão assim tão bons para um pouco mais longe. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu não vou fazer a exposição do texto, mas tanto o texto áureo quanto a leitura em classe traz essa ênfase desse nosso empenho, dessa nossa dedicação, andar com prudência, andar com sabedoria, andar com bastante segurança, saber por onde estamos andando. Mas todos esses atos, esse é o ponto, todos esses atos são dependentes, repito, todos esses atos são dependentes de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E aonde é que eu busco refúgio bíblico para essa afirmação? Eu busco, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, quando Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis as obras da carne. Eu sou muito insistente nesse ponto, você vai perceber isso. Eu várias vezes, é um tema recorrente e não tem como fugir do tema. É o contraponto que Paulo faz ali no capítulo 5 de Gálatas entre obras da carne e fruto do Espírito.
E eu faço questão de enfatizar, primeiro, na relação de obras da carne, nós temos ali pelo menos 16 obras mencionadas, e como não se trata de uma lista exaustiva, Paulo conclui dizendo, e coisas semelhantes a estas. Então a lista é muito mais ampla. E as qualidades das obras da carne são qualidades negativas. Você não encontra nenhuma obra da carne com qualidade positiva. Todas elas são negativas, porque essa é a tendência da nossa carne. Mas há o contraponto, que é o fruto do Espírito. E também aqui eu realço um aspecto que às vezes nós nos esquecemos. A palavra Espírito vem grafada nas melhores traduções, a primeira letra com em negrito, aliás, em maiúscula, para enfatizar que ali está se tratando de Espírito Santo e não do nosso espírito humano, porque às vezes nós tomamos essa palavra de Gálatas capítulo 5 e transformamos como se fosse algo produzido pelo espírito humano, e não é. É produzido pelo Espírito Santo. O fruto é do Espírito. É o Espírito Santo quem produz o fruto em nós. Então nós não temos como fugir dessa realidade. Se nós nos esforçamos por nós mesmos, primeiro, nós nunca chegaremos ao propósito de Deus de uma vida vitoriosa em nossa caminhada. Se nós nos esforçamos por nós mesmos, nós simplesmente desvalorizamos o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo também foi realizado para que nós pudéssemos viver uma vida santa neste mundo, não mediante os nossos esforços, mas mediante a obra de Cristo e a aplicação que o Espírito Santo faz da obra de Cristo em nós. Então, eu faço questão de enfatizar isso nesta lição de número 4, para a gente não pensar que a caminhada é fácil, para que a gente não pense, para que nós não pensemos que nós podemos fazer a caminhada pelos nossos próprios esforços, para que nós não pensemos que agora também tudo está liberado. Esse é um outro extremo, não é? Ao contrário, não é que tudo esteja liberado, é que agora nós temos liberdade cristã e, em razão dessa liberdade, esse é o tema da Epístola aos Gálatas, em razão dessa liberdade cristã, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a tomar as decisões que sejam compatíveis com a ética bíblica, sejam compatíveis com o modelo bíblico, sejam compatíveis com o padrão bíblico para a nossa vida, para a nossa caminhada até chegar o dia final. Então esse ponto eu gostaria de deixar ele bem claro nesta minha exposição de hoje. Mas quero aqui ressaltar algumas coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele descreve essa caminhada de uma maneira assim, muito brilhante. Claro, os escritos de Paulo, como quaisquer outros escritos da Escritura, a Bíblia diz que tudo o que foi escrito, tudo o que foi registrado, foi para o nosso proveito. Então, todas as Escrituras, não importa. Mas a palavra de Paulo sobre a caminhada, sobre a jornada, não é? Nós estamos aqui nessa lição de hoje, tratando desse tema, né? A jornada cristã ou a caminhada cristã. Então, em Filipenses, no capítulo 3, nós temos aqui uma passagem muito interessante. Capítulo 3, eu vou ler aqui na minha Bíblia física, né, que está aqui no meu porta-bíblias, aqui no verso de número 13, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é
que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu poderia tratar aqui do capítulo todo e quando chega aqui no verso de número 11, Paulo diz para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, e no verso 12 ele diz, não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Então ele trata a chamada quase que como uma prisão no bom sentido, não é? No bom sentido, e ele descreve exatamente isso, como uma jornada que exige prosseguimento a um alvo. E no verso de número 13, aliás, no verso de número 14, ele define esse alvo como prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no verso anterior, então, ele demonstra como é que ele age nesse prosseguimento da sua jornada, quando ele diz, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Primeira coisa da jornada, não pare, prossiga. É o que aprendemos com Paulo. Segunda coisa, como aprendemos com Paulo, não somos perfeitos. Ele diz, não que eu seja perfeito. E ele diz isso aqui duas vezes. Diz no verso de número 12, não que eu seja perfeito, não é? E depois ele repete lá embaixo, já num sentido oposto, no verso de número 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos, e aparenta que uma contradição, e eu já vou explicar isso, aparenta uma contradição, quando na verdade não há contradição alguma, mas no primeiro ponto nós somos apresentados a essa concepção da não perfeição. Não somos perfeitos, somos imperfeitos. Estamos num processo de crescimento, estamos num processo de avanço. É como o atletismo, e essa figura o apóstolo Paulo usa também, o atletismo era muito comum na sua época, e claro, hoje também, de igual forma, os Jogos Olímpicos foram resgatados, e os Jogos Olímpicos naquela época tinham como jogos predominantes as corridas, o atletismo. Então Paulo fala do atletismo e ele diz que numa corrida dessas só um leva o prêmio, ou seja, aquele que atravessa a linha de chegada em primeiro lugar. Não é? Claro que outros também são premiados, os que chegam em segundo, em terceiro, mas ele quer enfatizar o empenho para chegar lá. E essa perfeição, ela só se dá com a travessia da linha de chegada. Já estudamos na lição de número 3 e vamos estudar ainda nas duas últimas lições. Então não há contradição, nós não somos perfeitos agora, mas seremos perfeitos amanhã. E aqui também mostra dois lados da santificação. Quais são esses dois lados? Em Cristo somos perfeitos. Deus já não nos olha diretamente em nossos pecados, mas Deus já nos olha em Cristo, porque estamos em Cristo. Não tem como fugir da realidade, ou estamos ou não estamos, irmãos. Não tem meio termo, eu estou com um pé dentro e um pé fora. Não existe isso. Eu já ouvi pessoas usarem essa expressão, está com um pé dentro, mas o outro pé está fora. Isso não existe. Ou estamos dentro ou não estamos. Não existe copo meio vazio ou copo meio cheio. No sentido da salvação, não.
Ou estamos cheios ou não estamos. Então, estamos em Cristo. Eu tenho que lançar mão da Escritura. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu. E a vida que agora, isso é Gálatas, capítulo 2, verso 20. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, estamos em Cristo. E é através de Cristo que Deus nos vê, e Deus nos vê mediante a perfeição de Cristo. Então, somos perfeitos, e isso corresponde ao verso de número 15. Mas quando voltamos ao verso anterior, né, o verso de número 12, não é? Diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Esse é o lado humano. Nós estamos na caminhada. Nessa caminhada há tropeços. Nessa caminhada há cansaço. Nessa caminhada há embates, forças antagônicas que lutam para nos fazer desistir no meio do caminho, no meio da trajetória. Nessa caminhada existem pessoas, entre aspas, e espíritos malignos que trabalham contra o nosso dia a dia, a nossa dedicação, o nosso empenho em nos mantermos na corrida. Nós enfrentamos todos esses obstáculos, então é um processo que estamos vivendo, por isso não somos perfeitos, e é o lado humano, e no lado humano nós chamamos essa santificação de santificação progressiva, não é? Estamos progredindo nesse processo de santificação, que é exatamente a caminhada, como se conduzir na caminhada. E aí eu apresento também algumas outras questões. Por exemplo, nessa caminhada, não significa que agora ficamos livres das tribulações. Não significa que agora nós não vamos mais ter problema algum. Ou dentro dessa perspectiva moderna de certas igrejas contemporâneas, que apregou sobre prosperidade e, em certo sentido, põe a prosperidade como sinal da salvação, e quando menciono prosperidade, eu menciono no sentido que ela recebe, prosperidade física, prosperidade humana. Geralmente se mostra isso como sinal da salvação. Se for sinal da salvação, então todos os milionários do mundo estão salvos, porque eles são prósperos, são ricos. Esse foi o drama de Asaf lá no Salmo 73. Por que os ímpios prosperam? Prosperam porque são inteligentes, prosperam porque têm talento, prosperam às vezes em razão da corrupção, prosperam também por causa da graça comum. Jesus diz, não é, que o Pai envia a chuva e o sol tanto sobre bons e maus, e essa é uma figura da graça comum ou da providência divina que sustenta esse mundo, mesmo que não haja salvação para a maioria das pessoas, senão para aqueles que creram em Cristo, ou que vierem a crer em Cristo. Mas existe a graça comum que mantém, que sustenta esse mundo. Então, prosperidade sobre esse aspecto não é sinal de salvação. Ao contrário, pode até ser sinal de perdição. Claro, eu não estou aqui engessando e nem dogmatizando. Eu estou pondo da perspectiva bíblica. Portanto, a jornada cristã, ela não nos livra das tribulações. As tribulações fazem parte do pacote.
Nós as enfrentamos praticamente todas as semanas, todos os dias, em maior ou menor grau. Enfrentamos as aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aquela última frase, vós vencereis, vós vencereis, ela não está no texto bíblico. Essa é um acréscimo que as pessoas fazem. Ali só vai até eu venci o mundo, e isso implica em quê? É que Cristo venceu o mundo em nosso lugar. Cristo venceu o mundo por nós. Esse é o ponto. Então, estamos escondidos com Cristo e vencendo a nossa trajetória em Cristo, e por Cristo, e através de Cristo. Não é de modo diferente. É dessa forma. Então, nós temos tribulações, temos lutas, e você pergunta, pastor, mas quais são os motivos das tribulações? Eu não vou aqui discorrer sobre vários deles, mas quero discorrer sobre um motivo. Deus precisa saber se você é fiel? Não, Deus não precisa. Deus conhece você pelo avesso. Em outras palavras, Deus conhece você por dentro. Pastor, tem uma passagem que me prova isso? Tem. Lá em Jeremias, capítulo 1, Deus diz para Jeremias que antes de ele ser formado no ventre de sua mãe, já lhe conhecia. E antes de ele vir ao nascimento, antes de ele vir ao mundo, Deus já o tinha escolhido. Deus conhecia Jeremias, Deus conhecia o coração de Jeremias. O próprio salmista diz, sonda-me, ó Deus, porque tu me conheces, tu sabes o que há no meu coração. Então Deus não precisa ser provado ou ter uma prova da sua fé. Deus tem essa prova, Deus sabe. Aí você pergunta de novo, por que a prova? É o caso de Abraão, é o caso de Jó. Deus precisava ter provas? Não. Deus conhecia o coração de Isaac, senão Deus não lhe faria as promessas que fez. Deus conhecia o coração de Jó, inclusive lá no capítulo 1 se diz, não é, que ele era íntegro, justo e temente a Deus. E Deus usa um pronome de possessão, um pronome possessivo. Viste lá na terra o meu servo Jó, pronome possessivo. Então, por que passamos por provas em nossa caminhada, em nossa jornada? As provas nos servem para que nós mesmos entendamos, que Deus é fiel e que nós precisamos aprender a depender dele em quaisquer circunstâncias. Não quer dizer que agora seremos omissos, que agora seremos passivos, que agora vamos simplesmente deitar numa rede e nada mais fazer. Não se trata disso, mas se trata, sobretudo, como está aqui na leitura em classe. E eu vou tomar aqui só o último verso, e eu estou chegando aqui muito próximo para poder ler, está aqui no meu laptop, não é? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a prova, muitas vezes, é exatamente para nos levar a esse entendimento, para nos levar à compreensão de qual é a vontade de Deus para conosco e nossa trajetória. Deus tem um propósito para cada um. Aí nós entramos naquela área dos dons. Temos 3 listas de dons, já falei sobre isso, não sei se nas exposições sobre as lições neste trimestre. A lista de Efésios capítulo 4, a lista de 1 Coríntios capítulo 12, a lista de Romanos capítulo 13, são listas de dons repartidos à igreja, de maneira que cada um
dos cristãos recebe um dom para ser usado com esse dom a serviço da igreja, na construção da igreja, na edificação da igreja. E isso é caminhada. Isso faz parte do processo e, eventualmente, a prova, ela também serve para você amadurecer a sua vocação, amadurecer a sua chamada e entender o dom que Deus lhe deu. E em entendendo o dom, você passar a dedicar-se a esse dom que Deus lhe deu. Então, esse ponto também eu gostaria de compartilhar nos subsídios para este domingo. Como conduzir-se na caminhada. Mas, sobretudo, no meio da prova, lembre-se, dependa de Deus. Abraão preparou todos os apetrechos para o sacrifício. Ele recebera a promessa de Deus e ele deve ter pensado, não é possível que o Deus que me prometeu vá agora bagunçar o coreto, para usar uma expressão nossa, não é possível, não é? Então ele simplesmente creu, e a Bíblia diz que a fé de Abraão lhe foi imputada por justiça, ele creu, é tanto que ele não levou o cordeiro, mas tinha Isaque, mas lá adiante na narrativa bíblica, quando Abraão deixa os seus moços, os seus servos, os seus criados, dois que lhe acompanharam, e diz a eles, fiquem aqui, já ao pé do Monte Moriá. Eles saíram de Berseba, levaram 3 dias na caminhada, ao pé do Monte Moriá, Abraão diz a eles, fiquem aqui, porque nós iremos ao monte adorar. E voltaremos para vós, depois de adorarmos. Olha só como é que ele constrói. Ele não constrói numa expectativa negativa, ele constrói na expectativa de que ele vai com Isaque e voltará com Isaque. Temos mais algum elemento a favor disso? Temos. Quando começa a subir, Isaque não é bobo. Isaque já estava acostumado com os sacrifícios, porque a ideia dos sacrifícios vem desde Adão. O primeiro sacrifício quem fez foi o próprio Deus, para mostrar, para revelar de maneira pálida o perfeito sacrifício de Cristo no Calvário. E aí, Isaque pergunta ao pai, eu vejo aqui todos os apetrechos, nós temos aqui a lenha, inclusive Isaque estava levando a lenha nas costas. Temos aqui a lenha, temos aqui o objeto para produzir fogo, temos até o cutelo, o cutelo para imolar o cordeiro. Mas e onde está o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? O cordeiro, Deus. Porque o cordeiro não era para Abraão, o cordeiro era para Deus. O cordeiro, Deus para si proverá. Então ele subiu tranquilo. E ele sabia que Deus iria prover o cordeiro. Em outras palavras, provas todos enfrentamos na caminhada, e esse ponto eu gostaria de deixar ele também bem definido nesta lição que estamos estudando sobre a jornada para o céu. Não é? Uma jornada, como diz o comentarista, que deve ser feita com prudência, com sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver, e é exatamente isso. O mundo não nos é favorável. O mundo não suporta a fé cristã. Saibam disso. O mundo não suporta a fé cristã. Então, é nesse mundo cheio de hostilidade, nesse mundo que nos ataca constantemente, que nós temos de prosseguir para o alvo, lembrando da palavra de Hebreus, quando ele descreve a lista daqueles homens e mulheres do Antigo Testamento que viveram pela fé. Então, no capítulo 12,
ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Estou aqui já concluindo os subsídios para este domingo e eu espero que tenhamos uma excelente aula, que os professores ainda neste sábado tenham tempo de concluir, digamos, porque o preparo da lição nessa jornada pedagógica começa já no domingo anterior. Eu costumo aconselhar aos professores que, ao terem a revista em mãos, que eles leiam toda a revista de uma vez só, para ele ter o retrato panorâmico de todas as lições e da linha adotada pelo comentarista. E agora, paulatinamente, lição por lição, o preparo para a lição seguinte começa já no domingo anterior. Então hoje é aquele momento de esmerilhar, né? É aquele momento de você burilar, é aquele momento de você fechar e buscar mais alguns dados para que amanhã você possa dar uma excelente aula aos seus alunos diante de sua classe. Lembrando, não só ativem o canal, mas se inscrevam no canal e depois, claro, ativem o sininho para você ficar sabendo dos vídeos quando eles forem lançados e também assistam às nossas séries. Elas estão classificadas por playlist. Nós temos a playlist da Escola Dominical, temos a playlist de livros que recomendo, temos a playlist das 100 orações registradas na Bíblia, temos a playlist da história da igreja e temos a playlist de evidências que respaldam a Escritura, além dos shorts, como eu mencionei. Então, até a próxima semana com a lição de número 5. E deixe-me já aqui até adiantar o tema da lição da próxima semana, a lição de número 5. Já que estamos falando dessa caminhada, então a lição de domingo vai apresentar como tema os inimigos do cristão. Quais são os inimigos? Veremos em nosso próximo subsídio na próxima semana. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.